E como parece acontecer em toda a santa temporada, a Red Bull tá envolvida em um problema envolvendo a dupla de pilotos nas duas equipes. O Sérgio Pérez já não estava performando no nível que eles precisavam mais uma temporada seguida, e isso custou o título de construtores dessa temporada e ainda pode custar o segundo lugar para Ferrari. E considerando o começo de temporada que eles tiveram, onde a RB20 ainda era extremamente dominante, visto como o Max ainda passava o carro na frente de todo mundo, é inaceitável. Quando a gente pega a pontuação da Red Bull até o GP da Espanha, onde o carro ainda era, se não o mais forte, pelo menos competitivo a ponto de ser favorito para vencer as corridas, com exceção, claro, ali do GP de Mônaco, nessa etapa a Red Bull tinha 330 pontos conquistados, sendo 219 do Max e 111 do Pérez, ou seja, mais de 2/3 dos pontos era somente do Max. E caso o Pérez tivesse performado melhor nesse tempo, a Red Bull estaria numa situação mais confortável no campeonato de construtores. E o grande problema é que a culpa de tudo isso é da própria Red Bull, porque já tem o problema do Pérez ter reclamado dos problemas no carro, que eu já falei no vídeo que tá aparecendo aqui no card pra vocês, mas o fato é que já faz tempo que a Red Bull precisava ter substituído o mexicano por um piloto mais competitivo, porque era óbvio que assim que o carro deixasse de ter a mesma força dominante que teve durante toda a temporada de 2023, a falta de um piloto que pontuasse com consistência ia machucar muito eles. Só que eles não tinham nenhuma opção pra fazer essa substituição, pelo menos dentro da academia, que eles considerassem boas o suficiente. Na Racing Bulls, o Tsunoda tá indo pro seu 5º ano seguido na equipe em 2025 e honestamente ele não tem chance nenhuma de chegar na equipe principal. Eu sempre deixei claro aqui a minha opinião de que acho ele um piloto decente de meio de pelotão e capaz de entregar bons resultados numa equipe que dê um carro pra ele. Numa Red Bull, por exemplo, seria um ótimo segundo piloto, não seria bom o suficiente pra desafiar o Max e a dinâmica que tem dentro da equipe, só que seria bom o suficiente para entregar resultados consistentes, visto hoje a consistência que ele já traz de resultados para Racing Bulls. Mas o Yuki só parece ainda estar empregado pela equipe por conta de toda a relação que eles têm com a Honda e que eles nunca consideram ele como um piloto de fato para subir para a equipe principal. Já no outro carro eles tinham o Daniel Ricciardo, que chegou na equipe como uma sombra, para fazer uma sombra ali para o Pérez, para tentar pressionar o mexicano para entregar melhores resultados, e caso o Ricciardo fosse bem, ele poderia tomar essa vaga do Pérez. O grande problema é que nenhuma das duas estratégias funcionou. A sombra não foi suficiente para pressionar o Pérez e entregar melhores resultados, o que seria motivo para substituir ele então pelo Ricciardo, que foi esse motivo que fez eles colocarem ele na equipe em primeiro lugar. Só que o Ricciardo também não conseguiu performar num nível consistente o suficiente para valer a pena essa troca e de colocar ele na primeira equipe, o que acabou resultando então nessa substituição do Daniel pelo Liam Lawson. Isso colocou a Red Bull nessa situação de que hoje eles não têm nenhum nome bom o suficiente, ou que pelo menos eles considerem bom o suficiente para assumir um assento na vaga da equipe principal. O que é muito bizarro quando a gente para pensar no que sempre foi a filosofia da Red Bull, porque quando a gente olha historicamente, eles sempre priorizaram quantidade em cima de qualidade. No passado eles sempre tiveram essa linha dentro da academia: se um olheiro da Red Bull te visse na rua acertando uma baliza, ele já estava com um contrato pronto para te levar para a equipe. Qualquer piloto que eles identificavam com o mínimo de talento já era assinado para fazer parte da academia de pilotos da Red Bull, e por isso eles sempre tiveram uma enorme quantidade de jovens, e até hoje tem. Era uma equipe conhecida por dar muitas oportunidades para piloto das categorias júnior, e eles conseguiam assinar vários nomes porque tinha um argumento muito convincente: se você se provar bom o suficiente, a gente não vai hesitar em te colocar lá em cima. E esse argumento realmente era verdade, porque era só você pegar os casos do próprio Max Verstappen, que pulou direto da Fórmula 3 para a Fórmula 1. Porém, o lado negativo disso tudo é que na mesma velocidade que você podia chegar até o topo, era a mesma velocidade que você podia ser derrubado de lá. O Pierre Gasly e o Alex Albon são grandes exemplos disso, com os dois rapidamente chegando até a falecida Toro Rosso e em pouco tempo já tendo oportunidades na Red Bull para serem parceiros do Max. Só que nesse mesmo pouco tempo eles foram dispensados. No caso do Gasly, de volta para a equipe B, e o Albon foi para fora da Fórmula 1, ficando nesse ato até uma oportunidade na Williams aparecer. E essa sempre foi uma enorme característica da Red Bull, essa plasticidade da promessa de que você pode chegar ao topo muito rápido, mas sua vaga nunca estaria segura. Claro que isso também sempre trouxe uma característica extremamente brutal para a mentalidade dos próprios pilotos, e descartou vários nomes na mesma velocidade que eles subiram, como Sebastian Buemi, Alguersuari, o Verne e até o Kvyat. Com o Alguersuari até chegando a dar uma entrevista falando que mesmo depois da Fórmula 1, ele acordava no meio da noite depois de ter pesadelos com o Helmut Marko cobrando ele. Só que também é inegável que esse modelo foi capaz de trazer dois multicampeões mundiais para F1, o Vettel e até o próprio Verstappen, que curiosamente pode até repetir o ciclo do Vettel com 4 títulos seguidos antes da decaída da equipe, o que eu acho bem curioso. E essa filosofia da Red Bull de pescar num rio com dinamite sempre fez deles terem uma opção muito grande de pilotos para escolher, e claro que dentro disso, eventualmente
eventualmente você iria encontrar um nome que fosse bom o suficiente para ajudar a sua equipe no título. Só que nos últimos anos eles parecem ter mudado essa filosofia e principalmente como eles trabalham com a equipe B deles. Quando eles demitiram o Albon no final de 2020 e trouxeram o Pérez de fora da academia, algo que eles não costumavam fazer, sendo a última vez, tendo sido com o próprio Mark Webber em 2007, eles estavam buscando uma estabilidade depois de tanto tempo nesse ciclo de demitir rapidamente os companheiros do Max que não conseguiam acompanhar o neerlandês. E no primeiro momento isso deu certo, porque o Pérez fez uma ótima temporada de 2021, ajudando o Max quando precisava e até também ganhou o apelido lá de o ministro da defesa. Só que em 2022 os problemas começaram a aparecer, porque mesmo com um carro dominante na metade pro fim da temporada, com o Max vencendo as provas com facilidade, o Pérez tinha muita dificuldade em se manter nas posições de pódio e eventualmente perdeu o P2 pro Leclerc. Até que em 2023 e 2024, as suas performances ficaram cada vez mais inconsistentes, ao ponto de que quando a Red Bull não tinha mais um carro dominante, começaram a ficar ameaçados no campeonato de construtores para Ferrari, que não tem metade das vitórias do Max na temporada. Se a gente considerasse como a Red Bull historicamente sempre funcionou, o Pérez já estaria fora da equipe há muitas temporadas atrás. Só que isso não aconteceu, muito por conta dessa crise de identidade que a equipe B vem sofrendo. Porque quando a gente olha, a Racing Bulls já é o terceiro nome diferente que essa equipe teve dentro de uma década. Antes era a AlphaTauri e também a histórica Toro Rosso. Quando eles compraram a vaga da Minardi para criar a Toro Rosso, eles sempre deixaram claro que era uma equipe júnior. O seu propósito seria de desenvolver jovens pilotos da academia da Red Bull e prepará-los para a equipe principal. E serviu para esse propósito por muito tempo. Todo esse período de trocas rápidas, subidas e demissões foram na época de Toro Rosso. Só que essa crise começou quando a equipe virou a AlphaTauri e eles começaram a chamar não mais de equipe de desenvolvimento, mas como uma equipe independente na F1. O que você não precisava de 2 neurônios para saber que era mentira. Só que esse movimento começou a dar uma certa estabilidade para a equipe que não existia antes. Porque quando a gente olha historicamente na Toro Rosso, dificilmente um piloto ficava 2 temporadas e em casos raríssimos 3. Mas nos anos todos de AlphaTauri, o Gasly e o Tsunoda completaram 3 temporadas por lá. Com o Tsunoda, como eu falei, já indo pro seu 5º ano, só que sendo 2 deles na Racing Bulls. E os dois ficaram lá sem nenhuma expectativa de subirem para Red Bull num futuro próximo, mas presos dentro de uma equipe que servia para desenvolver os pilotos para a equipe principal e que não estavam sendo desenvolvidos de forma alguma e muito menos tinham qualquer chance de subir para a equipe principal. Até que enfim eles mudaram o nome novamente para a temporada atual, onde nasceu a Racing Bulls e a filosofia de que agora era uma equipe irmã da Red Bull, que fica ali num meio termo, vamos dizer, entre as duas definições que eles tinham dado tanto para AlphaTauri quanto para Toro Rosso, basicamente servindo ali como uma plataforma onde essas duas filosofias coexistiam. Tanto que eles até trouxeram vários funcionários que ficavam lá na fábrica em Faenza para trabalhar na fábrica da Red Bull principal em Milton Keynes. Mas é muito curioso esse fato deles operarem independentemente e ainda assim sacrificarem a corrida de um dos pilotos para ajudar a tirar o ponto da volta mais rápida de um rival do Verstappen. E tudo isso culmina no ponto atual de que, se realmente for verdade aquele rumor de que eles vão trocar o Pérez para a temporada do ano que vem, eles vão ter que recorrer a um piloto de fora da academia deles. E não que isso seja um problema, eu não vejo nenhum problema nisso e acho que tem opções muito interessantes para a Red Bull explorar no mercado. Mas eu só não consigo entender o ponto de você ter toda essa estrutura e uma segunda equipe focada em desenvolver talentos se você não traz esses talentos para serem desenvolvidos na F1. Porque mesmo se eles decidam colocar o Lawson nesse cenário do Pérez saindo, eles poderiam estar cometendo os mesmos erros do passado de colocar na Red Bull um piloto que ainda não tá pronto. Ao invés de ter dado para ele uma temporada inteira para se provar, se acostumar com o carro e mostrar que tá pronto para um carro de ponta, ele teve que ficar na reserva para um Ricardo que, apesar do passado brilhante, tá longe da sua melhor forma e precisou se segurar nas beiradas para conseguir acompanhar o ritmo do Tsunoda. O grande ponto desse vídeo é que a Red Bull tem um problema que eles mesmos criaram, quando transformaram a sua equipe secundária, feita para desenvolver pilotos da Red Bull, em uma equipe que abriga nomes que eles não sabem o que fazer e deixam lá para poderem decidir depois. E enquanto não tomarem novamente uma direção com o projeto da Racing Bulls, vão continuar a se prejudicar nas escolhas de pilotos, exatamente como tá acontecendo hoje. Mas é tal porque eu acho que todo esse problema da escolha de pilotos da Red Bull foram eles mesmos que criaram. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. E se você gostou do vídeo e quiser apoiar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal.
E também você pode ajudar a gente clicando aqui embaixo em Seja Membro. É uma forma que hoje você pode ajudar a gente a poder continuar produzindo esses conteúdos, além de receber vários benefícios, como esses vídeos longos você recebe eles com antecedência, além de ter prioridade nas respostas aqui nos comentários e também participar de enquetes para decidir temas futuros dos vídeos. E se você quiser camisas maravilhosas como essa daqui da Fórmula 1, você pode conseguir elas com 15% de desconto na loja Auto Fórmula, usando o cupom CLUBEDF1, esse aqui que tá aparecendo na tela. Você pode conseguir todos esses itens que estão aparecendo, desde camisas lindas como essa daqui, que eu acho particularmente muito linda. Não tô nem falando pela parceria, porque essa aqui foi uma que eu realmente já tava namorando antes mesmo da parceria existir. Eu acho ela muito legal, mas tem várias coisas como quadros colecionáveis e muita coisa do universo da Fórmula 1 pra você comprar por lá. E você pode conseguir isso ainda com 15% de desconto. Desconto é complicado, né, velho? Mas com 15% de desconto com o cupom CLUBEDF1. Um abraço pra quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.